provavelmente não vai conseguir tudo, mas a maioria nesse vídeo. São muitos sabores misturados, a mostarda é excelente. É incrivelmente bom, não esperava que isso aqui fosse ser tão gostoso. Forte. Esse caramelo, ele tá tipo, parece um espelho, eu quase consigo me... Não, eu consigo me ver. Eu pedi goulash, o Doug pediu chicken paprikas. Fala galera, bem-vindos de volta a Budapeste e a mais um vídeo da nossa série aqui na Hungria. Hoje a gente está fechando 3 semanas aqui em Budapeste e uma das coisas que a gente está amando aqui é a culinária. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês muitos dos pratos típicos aqui da Hungria e quais são nossos favoritos. Vamos começar aqui no Mercadão de Budapeste, conhecido como o Grande Mercado Central. Além disso, dá uma olhada nessa vista. Os prédios aqui são incríveis, inclusive tem a Ponte da Liberdade aqui atrás, que é um dos lugares mais bonitos aqui de Budapeste. Olha esse lugar. E realmente a variedade de coisas que tem aqui concentradas é muito grande, mas vale lembrar que o Mercado Central virou um ponto turístico, então os preços aqui com certeza são maiores do que você encontra em outros lugares da cidade. E quando a gente estava procurando sobre quais comidas a gente não podia perder aqui em Budapeste, a gente achou esse bingo. Que a gente vai tentar cobrir, a gente provavelmente não vai conseguir tudo, mas a maioria nesse vídeo. Então vamos começar os trabalhos e a gente não comeu nada praticamente hoje, então já vamos começar nessa padaria aqui que é dentro do mercado com alguma dessas coisas aqui do bingo. E vamos começar com a pogaça. Com certeza aí na pronúncia, mas é esse bolinho que parece um pão de queijo. Promissor, saudades de pão de queijo, vamos ver. Ele é de queijo, tem algumas sementes de gergelim aqui em cima. A massinha é bem aerada, é gostoso, mas tá mais pra um pãozinho com um gostinho de queijo lá no fundo. Nada perto do nosso pão de queijo. Mas você vai deixar um pra mim ou... Tem 2. Ah, tá. Vamos ao próximo. Esse aqui, apesar do formato um pouco diferente, também é uma pogaça. O incrível dele é que tem bacon, porquinho dentro. Vamos ver se é bom. O outro eu achei um pouco menos sem gosto, mas... Esse tem bem mais sabor. E com certeza ele é bem mais denso, mas é bem salgado. Provavelmente por causa do bacon dentro. Eu achei isso mais gostoso. Meio pesado, talvez, pra comer logo cedo, mas muito bom. Deixa o Doug ficar sabendo que a galera come a salsicha de café da manhã. E agora o último dos salgados. Não tá no nosso bingo, então a gente tá roubando um pouco, mas não tinha como dizer não. Ele tem cream cheese aqui no meio e queijo nas laterais, então não tem como ser ruim. O cream cheese é bem salgadinho, o queijo é muito bom nas bordas e a massinha ela é meio crocante, meio um folhado. Nossa, muito diferente do outro e muito bom. Acho que eu gostei mais desse, hein? E vamos para o próximo item da lista do nosso bingo. Esse se chama Cacau Cigar. É um sonho realizado, que é tipo um cinnamon roll, só que de chocolate. Faz tempo que eu tô querendo provar isso aqui. Tá bem sequinho, então quebrou aqui, mas dá pra ver que tem bastante chocolate em volta. Uma coisa aqui na Hungria, em Budapeste, é que a gente tem comido muito chocolate, até mais do que deveria. Esse realmente tá muito bom. A massinha tá um pouco seca, não tá tão, talvez, fresca, mas é uma massinha folheada com chocolate em volta, não tem como dar errado. Olha, tem até de souvenir mesmo, de levar uma latinha de páprica de lembrança. E também não tem como não falar do aroma aqui, que é incrível. Principalmente nessas partes que a gente está passando um pouco de embutidos aqui, tem um cheirinho de salame muito bom. E apesar que a gente falou que é um lugar super turístico, também é um lugar bem local. Então, tanto pelas filas, as pessoas pegando frutas, legumes, e a gente sabe poucas palavras em húngaro, mas dá pra saber algumas pessoas falando elas nas banquinhas. Então, realmente são locais aqui comprando coisas. E agora a gente subiu aqui no segundo andar do mercado e é impressionante como esse prédio é bonito. Ele foi construído em 1896 para comemorar os 1000 anos de Hungria,
mas ele foi totalmente destruído com a Segunda Guerra Mundial e foi revitalizado nos anos 90. Então é por isso que o mercado consegue funcionar normalmente aqui hoje. Hello. Hello. I wanna one of the pickles. A gente subiu no andar de cima do mercado para experimentar a salsicha. Além disso, a gente pegou a mostarda, que a gente viu que é como a maioria da galera que tá comendo, e 2 itens meio estranhos pra gente, mas a gente viu que é bem típico daqui também, que são picles. Então a gente pegou um que é o pepino, e ele vem com um negócio que a gente viu em vários vídeos e várias fotos que a gente achou que era queijo, mas na verdade é repolho. Então vamos ver se é bom isso aqui, nunca tinha visto. E o outro que a gente pegou é um pimentão também recheado com repolho. Caramba, é uma explosão de sabor. A salsicha, ela tem um gosto de carne bem presente. Dá pra ver pela corzinha dela que tem bastante páprica, então ela é um pouquinho picante. E a mostarda, nossa, muito boa mesmo, bem forte e combina bastante com a salsicha. Eu acho que a mostarda realmente faz uma diferença muito boa. Salsicha é excelente, mas com aquela mostarda, combinação perfeita. E bora experimentar o picles. Caramba, quando você morde ele tá super suculento por dentro. O repolho também, ele tá bem em conserva ali, então também tem um gosto muito forte. É picante e eu acho que total combina com a salsicha. E realmente tá até pingando de tão suculento que tá. Isso aqui com certeza ficou muito tempo molhado em alguma pimenta, alguma coisa, porque em volta dele tá picante, minha boca tá salpicando. Mas é incrivelmente bom. Não esperava que isso aqui fosse ser tão gostoso. Realmente um picles em conserva, recheado com repolho, mas com um sabor muito forte e muito bom. Muito bom. E agora a gente acabou de sair do mercado, ele ficou ali no fundo. E seguindo por essa rua tem vários restaurantes, é bem gostosa. E agora a gente está indo atrás do Dobos Cake. É uma sobremesa que falaram que é tradicional daqui de Budapeste. E tem um lugar que a gente viu vários vídeos, a galera falando que eles se intitulam o melhor Dobos Cake de Budapeste. Vamos ver se é bom mesmo. O lugar aqui é incrível, realmente ele tem uma pegada mais clássica, com lustres super decorados e muitos doces bonitos. E vamos experimentar o Dobos Cake. É nada mais que um bolo com várias camadas, tem várias camadas de chocolate e em cima tem uma camada de caramelo duro. E esse caramelo, ele tá tipo, parece um espelho, eu quase consigo eu consigo me ver em cima do caramelo de tão brilhante que ele é. Sem destruir meu bolinho, hein? Nem a pau que eu vou conseguir cortar esse caramelo aqui. Vamos tentar sem destruir, vou tentar... Não sei o que eu faço. Vamos... Desculpa, húngaros. Não sei se dá pra comer assim, mas o garfinho não tá dando conta. Vamos lá, agora vai dar bom. Nossa, esse bolo aqui parece magnífico. As camadas do bolo, que tem a massa do bolo, parecem mais um biscoitinho, parecem um pouquinho mais duras. Vamos ver com o caramelo. Olha isso aqui, magnífico. Como eu disse, as coisas com chocolate aqui na Hungria são absurdamente boas. Esse bolo aqui também não é exceção. Eu não sei como o senhor Dobos, que foi quem criou esse bolo no século XIX, pensou na dinâmica de comer ele. Não sei se ele usava algum outro aparato, mas assim, eu não sei como comer sem destruir tudo. Então, talvez a gente tenha que entender o que o senhor Dobos queria com esse bolo. E saindo do café onde a gente estava, a gente parou em um mercado para comprar água. A gente não achou água, mas a gente achou turorudi.
será que é assim que fala? Não sei. Que é um doce que vende no mercado, que ele é gelado, por isso que eu nem tô relando muito nele, porque vai estar derretendo já. Mas é uma sobremesa, um docinho típico daqui. E pra mim, que não gosto muito de coisas extremamente doces, eu gostei bastante. O doce eu achei meio estranho. Basicamente, ele é um chocolate em volta, mas por dentro ele é recheado com queijo. E é um queijo, mas ele não é um queijo salgado, é um queijo mais neutro. A textura lembra um queijo cottage, é um pouquinho mais cremoso talvez, e a mistura com chocolate, na minha opinião, fica perfeito. Fica meio azedinho do queijo, com o doce do chocolate, muito bom, e tá geladinho, então qualquer coisa já ajuda nesse calorão. Tem vários sabores, tem uns que tem recheio no meio do queijo, e é mais gostoso. Eu prefiro o de chocolate ou o de caramelo. Acho que até o de caramelo é melhor. E o próximo item na nossa lista não é uma comida, é uma bebida, então por isso a gente veio no Simplakert, que é um dos bares em ruínas mais famosos aqui de Budapeste, para provar essa bebida que a gente quer experimentar. A gente já tinha visto vídeo desse lugar, mas, meu Deus, parece que a gente entrou em outra dimensão. Que absurdo. Bom, é um bar em ruínas, então boa parte dele tá meio destruída e faz parte da ideia do lugar. E eu total esperava que aqui dentro ia ter um bar com um espaço enorme, mas na verdade são vários bares. Eu não entendi ainda se cada um é uma especialidade ou não, mas eles são vários pontos espalhados pelo lugar. E talvez porque hoje é sábado, lá na frente está tendo meio que uma feira de artesanato, uma feira livre, que tem várias barraquinhas com o pessoal expondo a arte, expondo o que eles querem vender. E para começar a gente pegou uma cerveja porque está muito calor, então a gente queria alguma coisa mais refrescante e ela é bem levinha. Mais para amarguinha no final, assim, a gente não tem nada de cerveja, mas eu achei uma cerveja boa. E estamos aqui com o nosso próxima bebida. Sim, é tudo isso aí. Ih, derrubei metade. Essa daqui é uma bebida tradicional, chamada Palinka. É muito forte, se não me engano o teor alcoólico é tipo 40%. Se o vídeo não fizer mais sentido daqui pra frente, vocês sabem por que foi. Forte. Nossa senhora. Desce queimando, a boca em volta aqui também tá queimando. É tipo uma pinga? Nunca tomei pinga, não sei como que é, não sou de bebida alcoólica. Vou ter que experimentar. Mas é tipo um licorzinho bem forte. Tem gosto de ameixa? Tem um pouco. A gente pegou de ameixa, que é o mais tradicional daqui. Você sente aqui, ó, dando aquela esquentada. Eles tomam bastante isso no inverno, aqui neva bastante, faz muito frio. Talvez no verão, a 36 graus, não seja a melhor pedida. E na real, a Palinka é um digestivo ainda, então imagina que a galera toma isso antes de comer para abrir o apetite. Forte. Acho que tá próximo de uma pinga, viu? E a gente provou uma bebida de inverno e agora a gente vai provar uma de verão. Ela chama Frost, é um vinho rosé misturado com água com gás. Então você tem 1/3 de água com gás e 2/3 de vinho. Vamos ver isso aqui. É um citrus mais levinho, é um vinho bem suave. Nossa, realmente o calor eu acho que é muito bom, porque ele fica bem geladinho, bem refrescante. E o vinho eu acho que fica bem levinho. Talvez a Bia vai gostar porque ele não fica com tanto gosto de álcool. Já tô da cor do vinho, será? Tá não, você tá bebendo um pouquinho. Vamos ver. Bem suave, não é? Lá no fundo dá pra sentir o gosto do vinho. Pior que eu pedi com mais vinho do que com água com gás. Parece um refri meio amarguinho no final.
E para finalizar o nosso dia de comilanças aqui por Budapeste, e bebidas também, nós viemos no Turv, que é um lugar que a gente já tinha vindo antes, mas aqui é muito bom. Então por isso que a gente falou, vamos lá de novo, porque assim, é pra gente comer 2 pratos tipicamente tradicionais da Hungria, lá é um ótimo lugar. Eu pedi goulash, o Doug pediu chicken paprikas. Muito Parece bom isso aqui. Muito bom. E o goulash provavelmente é o prato mais típico aqui da Hungria. E ele é uma sopa de vários legumes e carne. Então, obviamente a cor dele vermelha é por causa da páprica, que vai bastante aqui. Vamos ver como tá. O caldo tá super saboroso. Os legumes eles estão bem macios e bem temperados assim, então tem o gosto do caldo. A carne tá super macia também. E tudo junto vira uma sopa muito boa. Tá fazendo 36 graus? Tá. Mas eu amo sopa. E eu pedi o chicken paprikash. E como o próprio nome já diz de paprikash, obviamente isso aqui é pura páprica. Mas o diferencial e o que a galera fala que você tem que comer junto com o chicken paprikash são os dumplings, que é uma massinha bem tradicional daqui também. Ou pelo menos aqui eles comem com tudo. E aqui em cima esse branquinho é sour cream, que nossa, dá um toque também um pouquinho mais azedo e delicioso para esse prato. Então você vai sentir um frango delicioso derretendo na boca, esse dumpling super macio e esse molho de páprica super quentinho, delicioso, abraçando, muito bom. Top comida favorita da Hungria? Esse aqui o chicken paprikash é a minha favorita. Não tem como. É muito bom. Olha, eu tô pra dizer que esse goulash que a gente tá comendo aqui tá muito bom também. E não dá nem pra dizer que a gente tá influenciado pela fome ou qualquer coisa assim, porque eu ficou o dia inteiro comendo hoje. Então, isso aqui tá realmente bom. E no vídeo anterior, a gente falou da Basílica e tem 2 pessoas que estão enterradas lá. Uma é o rei Stephens, que é o fundador da Hungria, e o segundo é um jogador de futebol, que é o nosso consagrado Pukas Ferenc, e tá aqui logo atrás da Bianca. Esse bar também tem uma referência pra ele. Dá pra ver que ele é um cara muito adorado aqui pela Hungria. Nossa, e com certeza o Terv é um dos lugares que, tipo, sabe aquele lugar que você fica feliz em ir, o restaurante da sua cidade? Então, aqui é esse pra gente em Budapeste, porque tudo que a gente comeu ali é excelente. E com esse jantar maravilhoso, a gente encerra o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que a gente tenha conseguido passar pra vocês o quanto a culinária aqui na Hungria foi incrível e a gente amou todos os pratos. A gente não conseguiu mostrar tudo, pelo menos os nossos favoritos estão aí. E esse é o resultado final do nosso bingo de comida aqui em Budapeste. Obviamente a gente não conseguiu comer tudo, mas conseguimos cobrir boa parte. E levando em consideração que a gente já mostrou 2 outros itens de outros vídeos, assim tá mais ou menos o nosso bingo final. Vamos deixar na descrição o link do artigo onde encontramos ele, onde a gente tem mais informações de culinária local aqui de Budapeste. Obrigado por assistir, tchau, tchau! E acho que a primeira coisa que já impressiona logo que você sai pra parte externa é a beleza desse lugar. Não sei porque eu faço isso. Odeio banho gelado, odeio piscina gelada.